E aí, chegada em esporte, belezeira? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e dessa vez vamos falar sobre o Torneio dos Campeões de 1937, o mais novo campeonato brasileiro. Então, roda a vinheta. Fala galera, Marcelo Moretti na área e estamos aqui para falar sobre um tema: unificação dos títulos brasileiros. O mais novo deles, agora o mais recente, foi o Torneio dos Campeões de 1937. Mas antes de falarmos disso, quero pedir para você sabe o que é, quero fazer apenas um pedido, para que você clique agora aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e não se esqueça, se inscreva galera, precisamos de você do outro lado para que o nosso canal continue crescendo cada vez mais. Fechou? Então, bora pro tema. Bom, então vamos falar sobre o tema. Se você ainda não sabe o que é, você vai ficar sabendo agora vendo esse vídeo. Mas, para quem já sabe também, vamos falar que no dia 25 agora de agosto, recentemente, a CBF unificou, ela reintegrou o título do Torneio dos Campeões de 1937 como um campeonato brasileiro e, na verdade, o primeiro dos campeonatos brasileiros. E é sobre isso que vamos falar agora. O que foi esse Torneio dos Campeões? O que era esse torneio? E como que ficou agora, a história dos brasileirões? Então, vem comigo nesse vídeo que vamos falar sobre... Bom, então esse Torneio dos Campeões ele foi realizado em 1937 e foi organizado pela FBF, a Federação Brasileira de Futebol. Na verdade, nessa época, para que você possa entender um pouquinho, o Brasil tinha ali meio que duas federações, Tinha a Federação Brasileira de Futebol, que era ela que cuidava do nosso futebol local profissional, e tinha a CBD, que é a antiga CBF aí, A CBD ela cuidava mais da seleção brasileira e dos futebol de categoria de base e os amadores. Então assim, ela era uma federação diferente da FBF, a Federação Brasileira, Como eu disse, cuidava apenas do futebol profissional. E como nessa época alguns clubes já estavam se profissionalizando, estava começando ali a era da profissionalização, eles resolveram então criar um campeonato interestadual, e seria o maior interestadual já disputado. E foi aí que nasceu aí o Torneio dos Campeões. E dessa forma então a Federação Brasileira de Futebol resolveu reunir ali os principais campeões estaduais ali do principal núcleo do futebol brasileiro, E foram eles, vou colocar aí na tela para ficar mais fácil de você ver. Então participaram aí dessa competição o Atlético Mineiro, que foi o campeão mineiro de 36, o Fluminense, campeão carioca de 36, a Portuguesa, campeã paulista de 36, o Rio Branco do Espírito Santo, campeão capixaba de 36, além do Aliança, campeão fluminense de 1936, e também a Liga Marinha, que foi convidada aí, sendo representante do Distrito Federal. Galera, então esses aí eram os participantes aí, desse primeiro interestadual, que foi na verdade o primeiro nacional. Porque na verdade anteriormente tinha até tido um Torneio dos Campeões que foi em 1920, mas com apenas 3 representantes. O paulistano campeão paulista, o Fluminense campeão carioca e o Brasil de Pelotas campeão lá do Rio Grande do Sul. Desta forma, por ser um campeonato bem menor, com apenas 3 times envolvendo apenas 3 estados, ele acabou aí sendo realmente, como é um interestadual. E já o de 1937 tinha representantes de 5 estados, 5 federações, Então dessa forma ele foi um campeonato maior. 6 times, 5 federações, se tornou um interestadual mais amplo, se tornando assim um campeonato a nível nacional. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o Atlético Mineiro foi campeão dessa edição, vários jornais lá da época postaram, que o Atlético Mineiro havia vencido um campeonato de abrangência nacional. Não só isso, mas quando o Fluminense foi campeão brasileiro, lá do primeiro brasileiro ali na década de 70, foram noticiado na época também que o Galo conseguia o seu segundo título brasileiro, exatamente por referência ao título do Torneio dos Campeões de 1937.
Tá, Marcelo, mas como que foi essa competição? Explica pra nós aí. Então, vamos lá. E a competição foi feita da seguinte maneira. Teve uma primeira fase, né, dos clubes ali ainda mais, teoricamente assim, menos populares, né? O Aliança, como falei, campeão Fluminense, e o Liga da Marinha, na verdade, né? Campeão ali, o convidado, né, a participar aí, representante do Distrito Federal. Desse duelo dos dois, um venceu e avançou à segunda fase. E foi exatamente a Liga da Marinha, que venceu por 2-0. Partindo daí, fomos para a segunda fase, em que a Liga da Marinha foi enfrentar o campeão capixaba, o Rio Branco. E nesse duelo, quem levou a melhor foi o campeão capixaba. O Rio Branco venceu por 2-0 e avançou assim para a fase final. E aí a fase final ficou definida com 4 campeões estaduais. O Fluminense, campeão carioca, Atlético Mineiro, campeão mineiro, a Portuguesa, campeã paulista, e o Rio Branco, que avançou aí, né, da segunda fase, o campeão capixaba. E aí era um grupo em que todos jogavam contra todos, quem tinha melhor pontuação venceria no final. E a partir desse momento, o grande favorito a levantar aquela taça era o Fluminense. O Fluminense que na época tinha um esquadrão de respeito, grandes jogadores, né? Tais como Batatais, Carlos Brant, Preguinho, Russo, Romeu Peliciari, Hércules. Tinha um timaço naquela época o Fluminense, né? E era então o favorito, né, ao título. Tanto é que no decorrer da competição, o Fluminense recebeu primeiramente o Atlético Mineiro no jogo de ida, venceu por 6-0, 6-0 o Flusão venceu naquela oportunidade. Mas depois teve o jogo de volta e o Galo venceu por 4-1, também goleou o Galo, né? E então assim ficou ali uma certa rivalidade ali entre os dois. Mas no final das contas, quem pontuou mais foi o Atlético Mineiro e se sagrou campeão. Fluminense ficou aí com o vice-campeonato em segundo lugar. E os jogos do Atlético Mineiro rumo a esse primeiro título nacional, o nosso primeiro campeonato brasileiro, foram os seguintes jogos. Fluminense 6-0 no Atlético Mineiro, Rio Branco 1, Atlético Mineiro 1, Atlético Mineiro 5-0 na Portuguesa, Atlético Mineiro 4-1 no Fluminense e Atlético Mineiro 5-1 no Rio Branco. E ainda teve o último jogo, Atlético Mineiro 3, Portuguesa 2. Dessa forma, a classificação final ficou da seguinte forma. O Atlético ficou em primeiro com 9 pontos em 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota, que foi aquela goleada para o Fluminense. O Fluminense ficou em segundo com 6, 3 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. E o Rio Branco completou o pódio aí em terceiro com 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O artilheiro daquela competição foi o Paulista, do Atlético também, 8 gols. Galera, então como vocês viram, o Galo venceu aí a primeira competição a nível nacional e que agora, dia 25, foi aí oficializado pela CBF e integrado aos campeonatos brasileiros, se tornando aí o primeiro campeonato brasileiro da história do futebol brasileiro. Você sabia dessa? Então agora você está sabendo aí de como foi a conquista do Galo e o nosso primeiro Brasileirão. E eu vou deixar aqui na tela, né, com essa atualização da CBF, como ficou aí a história dos campeonatos brasileiros. Então vamos conferir. O primeiro campeonato brasileiro passou a ser o Torneio dos Campeões de 1937. A Taça Brasil, né, veio em seguida, que foi realizada de 59 até 68. Depois o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, popular Robertão, né, se iniciou em 67, no decorrer, né, da Taça Brasil, inclusive. Depois mudou de nome em 68 para Taça de Prata e foi até 1970. E a partir de 1971 se iniciou o Campeonato Brasileiro de Futebol, que depois teve vários formatos também, né, e vários nomes, de 71 a 74. Era o Campeonato Nacional de Clubes, de 75 a 79, Copa Brasil, de 80 a 83, Taça de Ouro, 84, Copa Brasil, 85, Taça de Ouro novamente, de 86 a 88, Copa Brasil, e depois, de 89 até 99, Campeonato Brasileiro, depois, em 2000, a Copa João Avelange, e de 2001 até o presente momento, Campeonato Brasileiro Série A, sendo que a partir de 2003
ficou definido como modalidade de pontos corridos. Pessoal, como vocês podem ver aí, né? Agora então integrou o Torneio dos Campeões aí como Campeonato Brasileiro, passou a ser o primeiro campeonato nacional. Vimos também aí que teve várias nomenclaturas de campeonato brasileiro, vários formatos de campeonato, inclusive teve aquele polêmico, né, de 87 entre Sport e Flamengo, né, e assim, teve vários tipos de formato de campeonato brasileiro ao longo da história, com vários times, menos times, pontos corridos, mata-mata, misto, né, que seria pontos corridos e mata-mata. Então, enfim, né, agora, a partir de agora, de 2003 para cá, passou a ser somente pontos corridos, e é assim que vem sendo, e acredito que vai ser assim durante muitos anos, pois é assim que é as principais ligas do mundo. Bom, então é isso, galera, vamos ficando por aqui. Se você não sabia o que era o Torneio dos Campeões, então agora você sabe. Foi o primeiro campeonato brasileiro, com 6 times, cada um representante de uma confederação diferente, vencedores de campeonatos estaduais, tirando Liga das Marinhas, né, que foi o convidado do Distrito Federal, onde todos jogaram contra todos, e quem mais pontuou, que foi um mini ponto corrido, né? Quem mais pontuou foi o Galo, e foi exatamente o primeiro campeão nacional do futebol brasileiro. 1937, Torneio dos Campeões. Galo campeão. Parabéns, Galo, que agora, atualizando aí a nossa listagem de campeões, é tricampeão brasileiro. O Galão agora é tricampeão brasileiro. Mas é isso, galera. Se você gostou do nosso vídeo, se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça. Clique aí agora. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Esse é o momento. Deixe seu comentário falando o que você achou dessa competição. Curta, compartilhe. Deixa essa força pra nós, galera. Precisamos de você aí do outro lado. E sem você o nosso canal não cresce. Fechou? Nos vemos então no próximo vídeo, que será de palpites da rodada. Hoje, inclusive, tem rodada, né, de Libertadores e Sul-Americana. Grandes jogos, hein, galera? Grandes jogos. Vamos ficar ligados, vamos assistir. E em breve aí estamos de volta com novos conteúdos para você que está aí do outro lado conferir. Beleza? Então vou ficando por aqui. Desejo a você que está aí do outro lado que você fique com Deus. Um forte abraço e bora ficar on, porque agora é esporte, galera. Valeu!